Juízo, vamos falar de juízo. Título. Juízo Sofrência. tem um capítulo aqui pra falar. Viver por Cristo. Não vai ficar muito intenso assim. Sofrência? Sofrência é muito sertanejo Mas é universitário. modinha, vai pegar os termos modinha. Só que tem que ser alguma coisa, Temos tipo... modinha só da Sofrência por escritura, Cristo. irmão. Tá bom? Ai, que agonia. Vamos lá, que dá gente, bom. o título. Vamos lá. Foca. Eu tentei fazer uma foca, não deu. Ainda bem que a gente tá gravando isso. Isaac, cara. Sofrência com propósito. E correm. Uma sofrência com propósito. Sofrência com propósito. Coloca aí. Não vai sair nada melhor do que isso. Não Vivendo com propósito. é vivendo com o propósito dele. Verdade, Por isso que eu confundi. O do outro é vida com propósito. Uma é vida. muita informação, cara. Entendeu? É muito igual o título. É que assim, aqui o Eu pessoal lê fico vários com ao o mesmo tempo. do Jorge Vai. Barro, Uma Igreja Sem Propósito. Aí, Hoje, Renatinho, madrugada. o que é Mas no discutido celular aqui programa deve ter fica chegado. aqui. Isso aí vai ser editado, né? Pra ir pra... Isso aí. Não, eu vou cortar início e final. Ah, tá. É. Só a É só vai discussão. ficar- Quando começa ali, Ou senão a gente faz um preview. Essas asneiras que a gente fala não saem. Descubra o que Mas eu acho acontece que na algumas sala de gravação cenas- mais mas eu quente acho do que- Brasil. Mas eu acho que algumas cenas do making off tinham que ser editadas e entrar. Algumas cenas, entendeu? Se alguém editar, fica à vontade. Nossa, Isaac, nossa. Volta na lição anterior, Isaac. Não, isso não tá no meu peidão. Então vamos. Você Vamos peidou? Quem é o tiozão agora? Professora, como é que é dia do pagamento em inglês? Quem nunca? Eu nunca. Ah, Nossa. a perseguição aos cristãos. Então. Depois decide o nome. Vambora. Não, Já é tá sofrência decidido. com propósito. Tá ótimo. Eu não vou gravar isso. Começando mais um episódio do Contra a Cultura, seja mais uma vez bem-vindo. Episódio de número 6 desta nossa temporada especial. É um tempo que eu uso o especial para voltar aqui para chegar no título. Cartas de um Pastor Inconstante. Episódio de número 6. E eu nunca estou só. Esse é o título do episódio? Não, é que virou jargão. clichêzão mesmo, né? Eu nunca estou só. Na verdade, eu copiei isso de um amigo meu de um outro Tem uma podcast. música que fala sobre isso? Nunca estou só, né? Ainda não. ando só. Eu tô tentando Não puxar aqui na minha Só. jukebox. Boa, boa. Não ando só. Todo mundo no mesmo tom, né? Vamos lá. Tá lindo, parabéns. Melhor não tentar. Não, mas essa tentativa de harmonização aí tá uma sofrência só, hein? Uma sofrência com propósito. Sofrência com propósito. Esse é o título do nosso episódio de hoje, Nayeli. É isso mesmo, Bianca. Você quer que eu repita o título? Não, Ou é pra quer que você eu- fazer o resumo, criatura, do jeito que a gente combinou antes de começar a Entendi. gravar. A gente não combina, não. Não se enganem, viu? Ah, é Vocês estão verdade. ouvindo? A gente não combina nada, Por isso não. que ela não começou. É. Justamente porque a gente não combinou. Gente, lição 6 já, hein? Que loucura. Vamos lá, então. Tá tratando do sofrimento causado pela perseguição. E aí, a perseguição desde os cristãos primitivos, usando também como exemplo, desde sempre, a forma que Cristo sofreu para nos ensinar como nós devemos reagir às provas de fogo que vamos passar. Também falando sobre o juízo e o que esse juízo significa para o povo de Deus e como precisamos da fé para seguir nessa caminhada. E o nosso verso-chave? Verso-chave, 1 Pedro 2,21. Para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Muito bem, o nosso guia de estudo traz aqui, falando sobre a perseguição, né? A gente vai falar mais sobre o sofrimento. No episódio anterior a gente falou sobre isso, mas nesta semana de uma maneira mais aprofundada. E o nosso guia de estudo traz aqui a perseguição aos cristãos lá no comecinho da nossa era cristã. Como era essa perseguição aí nessa era primitiva, Terrível. Charles? Nosso guia de estudo, ele até traz um comentário interessante, né? Só pra gente não ser anacrônico aqui, né? Não fugir que é às isso? datas. Gente, mas quantas Que é palavras isso? Muita difíceis sabedoria. aqui. Deixa eu consultar aqui mesmo qual que era essa palavra. Vai, que é o seguinte. deixa eu digitar aqui. Como é que você usa uma palavra pra saber o que significa? Não, é que a nossa etimóloga aqui é a Bianca Ah, é? Oliveira. Que apresenta anacronismo.
Olha! Legal. E anacronismo fica como Que é aí, né? contrária à cronologia. Ó, Ok. então, o Está comentário em desacordo com os usos e costumes de uma época. Exato. O comentário do nosso guia de estudo ele vai falar sobre grandes perseguições que o povo cristão primitivo passou no primeiro século, né? E ele até cita aqui a de Nero, que é muito conhecida, de Domiciano, que é posterior de Nero, mas no último parágrafo aqui do guia de estudo ele fala que a perseguição retratada em 1 Pedro tinha um caráter mais local. Então, só para a gente não achar, né, que a perseguição, quando ele fala desse sofrimento, tá falando daquilo que acontecia no Coliseu, no Circo Massa, aquelas perseguições e tal. Ela tinha um caráter mais local, são poucos os exemplos específicos de perseguição mencionados na carta, mas eles incluem acusações falsas, injúrias, repreensão, e embora essas acusações fossem graves, elas parecem não ter resultado em prisão generalizada ou morte, pelo menos não naquele tempo. Mesmo assim, e aí a gente tem que sublinhar isso daqui, viver o cristianismo colocaria eles em desacordo com os elementos importantes da sociedade permissiva do primeiro século. E eles poderiam sofrer por causa das suas crenças. Era isso que estava acontecendo naquele contexto. E aquela perseguição era severa, né? Muito, Lembrando bem da parte muito. histórica, os cristãos eram decapitados, deixados ali em fogueiras, perseguidos mesmo, né? Agora, e essa perseguição aos cristãos hoje? Hoje, Isaac, a perseguição. Você se sente perseguido, Isaac? Olha, eu não me sinto perseguido não, porque eu sou um péssimo cristão. Então, assim, se você não dá motivo, você não é perseguido, né? Então a gente tá muito tranquilo, né? Eu acho que como protestantes, cristãos em geral, hoje a gente tá muito de boa, né? Eu Mas Em isso acho. também a relação a gente- esse quadro aqui, né? Eu Sim. acho que é bem diferente Que mesmo. inclusive esse quadro também se remete, por exemplo, ao Oriente cristão, sim. Sim. Então, acho que Entendeu? tem muito a ver com o Acontece. contexto que a gente vive aqui social, né? Sim. Tipo, nós não somos um país que persegue os O cristãos. Ocidente, Nossa, a ele já é liberdade mais religiosa tranquilo. também é bem diferente, né? Mas eu acho que os princípios, né, que a carta coloca pra gente de como lidar com perseguições, porque aqui não fala só dessa perseguição física, né, mas fala, por exemplo, de acusações, fala de injúrias, fala de repreensão. Então eu acho que existem alguns elementos na carta que podem ser traduzidos para nossa realidade, né? E sempre lembrando que quando o apóstolo Pedro ele vai falar do sofrimento do cristão, ele sempre faz um link com o sofrimento de Cristo, né? Então ele mostra o sofrimento de Cristo como modelo para que o nosso sofrimento possa resultar no mesmo objetivo para o qual Cristo sofreu, ou seja, o objetivo da salvação, que é o que a gente já tem comentado aqui em alguns episódios. Muito bem, o nosso amigo Pedro, aqui em sua carta, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, ele diz o seguinte em relação a essa discussão do sofrimento. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Continua. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento ou dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Aqui a minha versão é a versão, nova versão transformadora. O que é este sofrimento por Cristo? O que Pedro está dizendo aqui? Ele usa a expressão aqui, não se surpreendam com o fogo que aparece no meio de vocês. Então parece que ele está dizendo aqui que esse sofrimento de Cristo tem uma ideia de algo que está... Não sei, o fogo está queimando ali e geralmente o fogo tem um propósito, né? Essa metáfora do fogo, ela é muito usada por causa do ourives, né? Por causa do processo do fogo de purificar, de refinar. Você tem alguma coisa para falar sobre isso aí? Etimologicamente, biblicamente, geograficamente? Não é da minha cabeça. Biologicamente. Anacronicamente, não sei. Anacronicamente. Não, é da minha cabeça mesmo que eu vou falar aqui, mas Da eu sua acho cabeça. eu vou compartilhar aqui uma ideia. É interessante que o autor, na verdade, vai colocar, né, que a metáfora do fogo é uma metáfora interessante quando a gente fala de sofrimento, porque ele não só destrói, mas ele purifica também. E mais do que isso, acho que o fogo ele revela também, né? Quando a pessoa, por exemplo, vai testar ali o ourives, né? Ele vai testar a qualidade do ouro, ele vai queimar para ver se aquele fogo, para ver se aquele ouro ele é puro mesmo, né? Então eu acho que assim, quando a perseguição ela abate os cristãos, ela revela as motivações, o compromisso e o engajamento dos cristãos mesmo. Então eu acho que nós hoje, quando somos perseguidos, passamos uma provação, uma adversidade, quando nós temos que perder em favor do evangelho, isso vai revelar qual é a motivação que tem fundado a nossa caminhada com Deus, que tem sido o alicerce da nossa caminhada com Deus. Então, se eu tô numa caminhada cristã
que tem ainda o pensamento da cosmovisão satânica, que é a do egoísmo, O eu que é a do primeiro. orgulho, que é do eu primeiro, você está me dizendo então que o sofrimento ele vai me desmotivar a continuar nessa caminhada. Provavelmente. Provavelmente. Porque, Ou ele pode me converter de uma vez. Talvez, Também. pela graça de Cristo, né? sim, eu acho que ele Mostrar, pode... não, eu estava indo errado, agora eu percebi que eu estava impuro. Isso. Mais ou menos esse caminho mesmo. Eu lembro aqui de um episódio, né? Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quando os judeus ali eles eram lançados nas câmaras de gás. Há quem diga que muitos deles vendiam os seus princípios e a sua fé para que eles conseguissem sair ilesos daquela situação, né? Mas em contrapartida, a gente tinha outro grupo de judeus que permaneciam fiéis ao Senhor e eles iam cantando para dentro das câmaras de gás. Isso gera na gente o seguinte sentimento, né? Na hora da provação, alguns vendem os seus princípios revelando quais eram as suas motivações, enquanto outros revelam que os seus princípios são maiores do que sua própria vida. Então eu acho que essa metáfora do fogo, ela é uma metáfora daquilo que revela o que tem ajudado, que tem alicerçado a nossa caminhada com Deus. A ideia de fogo, você falou de destruição, mas vem pra purificar. Às vezes a gente fica com a primeira, né? Só vem assim, ai, agora Deus tá. Por que Deus? Por que isso? Por que isso? Por que isso? A gente estudou isso bastante em Jó, mas ele vem também com esse modelo de purificar a gente, de extrair o melhor de nós, né? E é no sofrimento, no contexto de sofrimento, que a gente aprende muita coisa. E até porque, assim como a gente já viu em episódios anteriores, e agora lembramos do sofrimento de Cristo e sempre usando ele como exemplo, para a gente talvez ser transformado e ficar cada vez mais à semelhança de Cristo, é preciso passar pelo sofrimento como ele passou para que eu consiga também passar pelo processo de transformação. Agora, tem uma questão de sofrimento que é... nossa, eu estou aqui numa condição de sofrimento e eu estou sendo oprimido e eu passando por várias provações e agora é o momento de eu fazer justiça com as próprias mãos. Do tipo, eu tô sofrendo, poxa Eu vida, acumulei crédito. ninguém tá vendo isso, eu tenho o direito de me manifestar ou de requerer aí, enfim, os meus benefícios e tal. Mas Pedro, ele vai contra essa questão de sofrimento, né? E fazer o mal. Aqui no verso 13 que você leu, ele vai dar justamente qual é a motivação desse sofrimento e qual é a categoria desse sofrimento. Ele diz assim: alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Qual é o sofrimento que a gente está sendo convidado a participar? É o de Cristo. Mas o que significa sofrer o sofrimento de Cristo, ou participar do sofrimento de Cristo? Significa ser chicotado e crucificado? Não, eu sou participante do sofrimento de Cristo se eu sou chicotado, cuspido, esbofeteado e crucificado. Pronto. Se for, sei lá, um acidente de carro, não vale mais. É isso? Será que é o sofrimento de Cristo? Ou ele está falando da Ou o sofrimento qualidade? de Cristo só significa morte, assim, Ou qualquer só. coisa física, desastre, né? né? Isso. Nossa, eu preciso morrer por Cristo, é isso? Aí a gente precisa de novo avaliar toda a ideia do evangelho, que é o que vai guiar a nossa leitura em toda a Bíblia, né? Qual foi a razão pela qual Cristo morreu? E Pedro já cansou de discutir isso. A gente já discutiu no episódio passado, né? A ideia de que Cristo ele sofreu com um propósito. Tinha uma razão por causa do que Cristo estava morrendo. E esse propósito era fazer o quê? Era redimir a humanidade. Então Pedro está falando que, olha, vocês são alegres quando vocês participam do sofrimento de Cristo. Qual sofrimento é esse? Um sofrimento que ajuda a redimir as pessoas. Então, quando você... Ele já falou essa ideia, né? Tipo assim, não, todo mundo vai sofrer. Se é para sofrer, é melhor você sofrer pelo bem do que pelo mal. Porque se você sofre, e ele vai falar aqui no próprio capítulo 4 aqui, né? Se alguém for sofrer, no verso 15, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Ou seja, como é que se sofre como cristão? Não é sendo perseguido porque você é fofoqueiro, porque você se intromete na vida das pessoas. As pessoas lá do meu bairro, elas ficam me perseguindo só porque eu fico dizendo pra elas o jeito certo de viver e tal. Pô, mas você é chata pra caramba. Tem uma razão pela qual você tá sofrendo. Se chama chatice. O jeito de cristão de sofrer é assim, ó, você sofre para que o outro não precise sofrer. Você sofre para que o outro tenha vida eterna. Foi por isso que Cristo sofreu. Mais uma vez, o benefício nunca é pra gente, é sempre pensando no outro. E Pedro está deixando claro, quem sofre por essa razão é feliz. Não, mas como é que eu vou ser feliz sofrendo? Porque imagina uma mãe, né? Essa mãe tem um filho. Ela fica sem comer para o filho poder comer. Ela fica triste ou feliz?
Quando ela tá Feliz. morrendo de fome, Tem um mas propósito, é aquele único pedaço de pão o filho tá comendo. Ela olha para aquele filho comendo aquele pão, traz uma satisfação. ela tem uma satisfação, mas ela não tá feliz porque ela está sofrendo. Ela está feliz porque ela está sofrendo para que o filho possa ter um pouco de conforto. É esse o tipo de sentimento de felicidade que existe no sofrimento cristão. Eu percebo, assim, que muitos cristãos, e eu estou incluída nisso, de que essa questão do sofrimento se eu não estiver sofrendo, se eu não estiver em momento de prova, é porque eu não estou tão perto de Deus assim. Que é o Sim. senso comum que a gente tem, né? De não, quanto mais provação, melhor. Inclusive, já teve gente que falou assim, ó, se sua vida tiver mar de rosas, estiver bonitinho, ó, alguma coisa tá acontecendo com a sua vida espiritual. E aí me lembrou o caso de Pedro, quando ele diz para Jesus, né? E Jesus revela a maneira como ele ia morrer. E aí ele fala assim, tá, mas e aquele que ele estava se referindo a João? Sim. Não se Tá de preocupa boa, com né? João. Não se preocupa com João. Ele Não é problema teu. Não é problema teu. Você vai morrer desse jeito, ele é ele. E João E se eu quiser que ele fique morreu vivo de até eu velhice. voltar? Exato, exatamente. Morreu de velhice. Sofreu, mas de uma maneira diferente. Mas Pedro sofreu, foi chamado para ser Mártir. E João para ser, sei lá, né, como coparticipante de Cristo, mas um sofrimento diferente. Todos nós fomos chamados para esse sofrimento, mas sofremos de maneiras diferentes, né? Então, assim, como Pedro, nós nos colocamos muitas vezes assim: eu quero morrer por Cristo. Eu vou morrer por Cristo. E aí, o resultado de Pedro a gente já conhece. Ele falou isso e depois negou Jesus. Então, a gente vive nesse paradoxo também de natureza, né, carnal, de sempre dizer, não, eu quero fazer isso por Cristo, eu vou. E às vezes, nesse comportamento, nós somos vistos como piada, às vezes, Sim. entendeu? É meio E Pedro ele vai complicado colocar isso. aqui também, acho que no capítulo 3, que muitas vezes você vai sofrer oposição justamente porque você está vivendo no contrassenso, na ideia da contracultura. Porque existe um jeito padrão do mundo viver. E aí quando a gente se coloca na contramão desse jeito de viver que a gente chama de reino de Deus, a gente vai despertar certo incômodo. Então nesse caso você tá vivendo normal, você tá fazendo bem, você vivia em orgias e bebedeiras, agora você não vive mais, os seus amigos vão falar assim, mas por que tá? Já não é mais bem-vindo aqui, por quê? Porque você não quer ser igual a gente. Existe um certo sofrimento natural, uma certa perseguição natural. Só que isso vai da sua motivação. Você quer fazer isso para mostrar que você agora é melhor do que os outros? Você quer fazer isso agora porque, não, agora eu sou santo, não me misturo mais com vocês? Eu falo, não, eu sou diferente, eu quero que vocês experimentem essa diferença. E aí, mas aí você vai sofrer oposição. Não importa. Você está sofrendo essa oposição por quê? Porque você tem um propósito de salvá-los. Esse é o jeito correto de se sofrer. E eu acho que não só a motivação é muito importante, né? A gente tem que sublinhar, mas a reação que você vai ter diante desse sofrimento também, né, Isaac? Sim. Porque tem muita gente, esse aspecto que você ressaltou, né, do sofrimento, quando você decide viver de uma forma diferente, você decide viver de um jeito diferente e as pessoas começam ali a perseguir você, você não faz mais parte do grupo, você agora não é mais bem-vindo e tudo mais. Mas como você vai reagir a isso? Então tem gente, por exemplo, que fala da vida passada, né, quando não vivia para o reino de Deus, e às vezes fala com mais alegria do que da vida presente, né? Então a pessoa agora ela só fala, porque eu não tenho mais amigos, mas porque eu não posso mais fazer isso, porque eu não posso mais curtir aquilo. E aí eu acho que o sofrimento, ele é um desfavor, né? O fato da pessoa ficar ressaltando esse aspecto do sofrimento é um desfavor que ela faz para o testemunho, porque se o sofrimento tem o propósito de testemunhar, então eu tenho que mostrar que nesse processo de sofrimento eu estou ganhando. Por que eu estou ganhando? Porque eu aprendi a viver uma vida muito melhor, e isso tem que voltar para esse grupo de pessoas que está fazendo com que eu sofra, tem que voltar para eles como um testemunho pontiagudo que incomoda e que mostra para eles que vale muito mais a pena a gente seguir por essa outra direção. E olha, a unidade bíblica em cima desse assunto, ela é tão fantástica que você vai ver isso, por exemplo, em Apocalipse. Né? E aí o guia de estudo aponta para que a gente vá para o capítulo 12 de Apocalipse. E o capítulo 12 é muito especial para nós, especialmente no contexto adventista, porque a gente entende que ele é uma descrição do remanescente, ou seja, dos santos dos últimos dias. Aliás, dos últimos dias não, né? Sempre na história da humanidade houve um grupo que sempre esteve ligado a Deus, sempre foi... E aqui, já no contexto final, ele vai dizer no verso 17, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, ou seja, né? O remanescente, o que sobrou. Quem são eles? Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Ao testemunho de Jesus. Aqui a gente tem duas características do remanescente.
obedece os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aí a gente precisa fazer duas perguntas. Quais são os mandamentos de Deus? Se a gente falar que é o decálogo, a gente vai limitar a Bíblia. Que é os 10 mandamentos. É, porque na verdade o decálogo, e aí é uma outra discussão que a gente vai discutir daqui a 2 temporadas, já fica aí a dica, né? Não, aliás, acho que é a próxima já, sobre Gálatas. É a próxima, né? Gálatas e Romanos a gente vai estudar ainda sobre o papel da lei do decálogo, enfim. Mas o ponto aqui é, cara, a Bíblia está cheia de mandamentos e todos esses mandamentos eles retomam ao caráter de Deus. E Jesus ele resumiu isso lá em João assim, ó, o meu mandamento é este. Qual é? Amai. Amem-se uns aos outros. Então, qual é a característica do remanescente? Ele ama uns aos outros. E como o Pedro já falou, o amor ele cobre, né? Paulo vai falar, o que ama tem cumprido a lei, né? Vocês obedecem meus mandamentos por quê? Porque vocês amam. Então, a característica principal, número 1 aqui do remanescente é, ele ama um ao outro. Esse amor divino. E permanece fiel ao testemunho de Jesus. Qual é o testemunho de Jesus? Qual foi o testemunho que Cristo deixou para todos nós com a vida que ele viveu e a morte que ele morreu? Qual é o testemunho de Cristo para nós? É que uma morte, ela pode ter um papel de remissão, ela pode ter um papel de salvação. Esse foi o testemunho que ele deu. Olha, existe um jeito de viver no reino de Deus. Existe um jeito que Deus vive e que ele quer que a sua natureza viva. Ah, como é, Jesus? Mostra para nós. Então, tá aqui, ó. É a minha vida, é o jeito como eu vivi. É o testemunho que ele deu de quem Deus é. Como Deus é? Então, é isso aqui que eu estou vivendo para vocês. Então, o remanescente, aquele que é genuinamente do reino de Deus, é aquele que ele ama e é aquele que ele vive o testemunho de Cristo. Que é o quê? É sofrer, é viver pelo outro. E isso é tão verdade que aí quando você, no próprio capítulo 12, você volta aqui no verso 11... Capítulo 12 de Apocalipse. No capítulo 2 de Apocalipse, no verso 11, que é antes dessa descrição que ele deu, ele vai dizer assim, ó, os remanescentes, ou seja, eles, venceram Satanás, né, o dragão, pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Qual foi esse testemunho? Diante da morte não amaram a própria vida. Tem uma outra característica do remanescente que a gente geralmente não ressalta. Diante da morte, ele não ama a própria vida. Por quê? Porque ele já santificou, como Pedro disse, ele já santificou Cristo como Senhor da sua vida. Ou seja, a minha vida não é minha, é de Deus, e Deus usa do jeito que ele quiser. Ah, mas ele vai usar para você morrer. Então. Foi o caso de Jesus. Afasta de mim, se for possível, afasta de mim esse cálice. Qual a vontade mas qual é a sua vontade? Entendeu? Então, se a gente não entender isso, que a gente é chamado para abrir mão da nossa vida, às vezes a gente não vai perder a nossa vida, às vezes a gente vai. Às vezes ela vai só sofrer um pouco. Mas qual é a ideia aqui? O remanescente, o que está genuinamente ligado a Cristo, ele não exalta mais a sua vida, ele exalta a vida de Cristo. E Cristo lhe deixou um testemunho muito claro. A minha vida não é minha, a minha vida é dada para que eu possa dá-la pelos outros. E isso precisa ser muito forte no nosso entendimento como cristianismo. Agora, Charles, de uma maneira prática, assim, o Contra a Cultura discute bastante coisa da Bíblia, teologia, né? Várias palavras difíceis aqui são colocadas. Mas pensei numa difícil. Você pensou? Agora, como a gente adota esse caráter de Cristo? Como eu quero isso para minha vida. Eu de fato quero ser um coparticipante do sofrimento de Cristo. Mas que jeito, por onde eu começo? Na verdade, eu não quero, né? Na verdade, eu acho que a gente começa pelo reconhecimento de que a gente não quer. Então, quando a gente se coloca na posição de que eu não quero isso não é natural para mim, não é a minha tendência da minha natureza, eu acho que a gente já começa bem. E aí eu peço para que Deus coloque isso através da minha comunhão, da minha relação com Ele, né? Nessa minha relação de oração, de estudo da Bíblia, nesse processo de intimidade com Deus, que eu vou permitindo que a natureza dele possa assumir a minha natureza. E eu acho que existe um outro item importante também, que a gente começa a olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e a gente começa a ver as necessidades dessas pessoas. E vendo as necessidades das pessoas, o Espírito de Deus impressiona a gente, abrir mão de algumas coisas que a gente tem, que a gente é, para poder ajudar as outras pessoas. Isso acontece no dia a dia da gente. Constantemente isso acontece no dia a dia da gente. E acho que cada vez que a gente for confrontado com essa decisão, fulano de tal precisa disso e para isso você precisa abrir mão disso. A gente vai ser sempre essas duas escolhas, das duas cosmovisões. Tá, como é que eu ganho para mim, como é que eu ganho pro outro? E aí a gente tem que fazer essa escolha pelo Espírito de Deus. Esse final de semana eu estive numa igreja no Paraná e aí um jovem me perguntou assim: Bianca, o que você acha que tem mais atrapalhado a vida cristã do jovem, né? Esse contato que ele tem com Jesus, a vida espiritual, né? O que tem mais atrapalhado a vida espiritual
do jovem na atualidade. E aí ele estava assim, esperando que eu falasse de mídia, de jogos, de livros. Eu vi isso pelo olhar dele, assim. Daí eu falei assim, olha, eu não sei se é o que você quer ouvir, mas eu acho que o que mais atrapalha hoje a nossa vida espiritual somos nós mesmos. É isso. E aí ele ficou quieto, eu falei, eu acho que não era o que você queria ouvir, mas sempre foi, sempre. Na era primitiva, durante e agora. Sempre foi o problema do nosso contato com Jesus, foi nós mesmos. Então, o que a gente precisa fazer? Deixar o eu de lado e começar a trilhar a jornada com Cristo, convidando Ele para estar. Aí sim, esse processo vai ser... O C.S. Lewis, ele bom, resume né? todo esse pensamento de um jeito bem simples. Só existem 2 tipos de pessoas no mundo. Umas que dizem, seja feita a minha vontade, e outras que dizem, seja feita a tua vontade. Só existem essas 2 pessoas. Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a sua. E aí a escolha é de cada um de nós. Acho que um exemplo que ficou bem claro para mim, né? Recentemente eu tive contato com aquele filme do soldado lá, né? Do Desmond Doss. Ele decidiu ir pra guerra sem pegar em arma, ele só queria salvar, queria ser um médico. Tem todo o drama ali e tal, mas uma cena muito forte é quando ele tá no campo de batalha e ele fica bem assustado num primeiro momento, né? Ele não sabe nem direito o que tá acontecendo, e aí ele começa a ajudar, e ele vai pegando ali espaço e tal, e vai ajudando, socorrendo as pessoas. Ele socorre os do pelotão dele, os do exército dele, mas socorre também os inimigos. Mas tem um momento ali que já é o final do dia, todas as tropas estão recuando e ele não volta, ele permanece ali. E aí ele ora a Deus, e ele faz uma oração mais ou menos assim, né? Deus, fala comigo, né? Me diz o que eu tenho que fazer, por que o Senhor me trouxe aqui? Eu não tô entendendo, eu não tô te ouvindo. E bem nessa hora que ele diz assim, eu não tô te ouvindo, ele ouve uma pessoa gritando, clamando por socorro. E naquela hora ele vai em direção à pessoa. Então, para mim, assim, o que ficou foi, onde que Deus respondeu ele? No clamor das pessoas. Então, assim, a voz de Deus foi manifestada para ele, não como algo vindo do alto, uma nuvem se abrindo, Deus puxando um megafone ou mandando uma carta para ele, nada disso. Onde que a voz de Deus se manifestou? No clamor do oprimido, no clamor daquele que sofre, no clamor daquele que precisa. E ali ele abriu mão de si mesmo, porque ele poderia ter recuado e voltado lá para junto com a tropa dele, mas não. Aí o filme, nossa, é tremendo, né? Porque ele passa a madrugada toda fazendo o quê? Salvando, salvando, salvando. E pedindo para Deus, mais um, Senhor, mais um, Senhor, mais um. E é impressionante. Isso mostra pra gente que nós, como cristãos, devemos deixar Deus visível, né? Porque a gente tem a ideia de que não, Deus não está em todos os lugares. Não, ele está em todos os lugares, basta torná-lo visível, né? Como Deus estaria numa guerra, por exemplo. Pois é, lá ele estava. Bom, final de mais um Contra a Cultura. Na semana que vem tem mais discussões, mais aprendizados, mais insights e você sempre é o nosso convidado especial. Isaac Rezende, eu te espero na semana que vem. Sem sofrência, eu Sem espero. sofrência, por favor. Charles, obrigada, viu? Valeu, foi muito bom. Valeu, Nai. Valeu. Um beijo especial para você que sempre nos acompanha. Estão lá todos os nossos episódios no site novotempo.com/contracultura. Um beijo.